Jesus. Enquanto isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, descrito por Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Jesus Cristo, descrito por Mateus. Às vezes a gente faz um esforço que não pode para comprar uma roupa, não é? Às vezes a gente faz um esforço que não pode para comprar um sapato. Às vezes a gente faz um esforço que não pode para comprar um lanche, um sanduíche. E às vezes o privilégio de entregar uma oferta no altar do Senhor, a gente deixa de ser um instrumento de Deus e deixa de ser abençoado, né? Então, se você pode, faça a tua oferta para esse projeto missionário, em nome de Jesus. E eu vou pedir para as irmãs levantar o valor para que a gente possa contribuir, em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu não tinha dinheiro, meus amigos davam um jeito para me levar para beber, né? Aí hoje eu peço aos meus amigos uma oferta. Meu Deus, é uma luta tão grande, vocês não têm ideia. Aqueles mesmos amigos que me mandavam dinheiro para oferta, para bebida, né? Mas glória a Deus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 19. Mateus 28, 19. Gostaria de brevemente te convidar para ficar de pé para fazer uma oração, em reverência à palavra do Senhor. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, de tudo quanto o Senhor já fez essa noite, Pai. Eu te peço, fala aos nossos corações, de forma clara, não apenas aos ouvidos, mas principalmente aos nossos corações. Eu te peço, Pai, que a tua palavra não volte vazia, que o Senhor cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou, que ela penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Eu te peço, Pai, que o Senhor amarre o valente, que tire toda movimentação, toda perturbação, toda sede, vontade de ir ao banheiro, crianças que se movimentam para atrapalhar o culto, que as mães e os pais agora tenham esse discernimento, que o principal, a palavra do Senhor, nós vamos receber aqui essa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para a vergonha do diabo. E toda a igreja diz, amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Mateus 28, a partir do verso 19, abra a tua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Apesar de ser um texto extremamente conhecido, eu quero que vocês me acompanhem a leitura e mantenha a Bíblia aberta. Versículo 19 e 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aqui, versículo de número 20. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus falou no meu coração através desses dois versículos. Na verdade, através dos 3 versículos, daqui a pouco nós vamos ler o versículo 18. Eu peço que mantenha a Bíblia de vocês aberta. Essa foi a última ordem de Jesus Cristo aos discípulos. A última ordem de Jesus Cristo para a igreja. Ide e pregai, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Bom, aqui a primeira palavra desse versículo 19, a palavra ide, ela no grego tem uma tradução no gerúndio, que é indo, e não apenas
ide. É um indo. O indo dá a ideia de que nós estamos trilhando a nossa jornada de vida. E que nós, na nossa caminhada de vida, temos os nossos projetos, as nossas agendas, os nossos sonhos, indo. Enquanto vamos, nós casamos. Enquanto vamos, nós estudamos. Enquanto nós estamos indo, nós estamos comprando. Enquanto nós estamos indo, nós estamos trabalhando. Enquanto nós estamos indo, e essa ideia que Jesus Cristo quis dar aos discípulos: enquanto vocês estiverem indo, eu quero que vocês, na jornada da vida de vocês, enquanto estiverem no trabalho, que vocês façam discípulos. Enquanto vocês estiverem estudando, que vocês façam discípulos. Enquanto vocês estiverem negociando, que vocês façam discípulos. Enquanto vocês estiverem de férias, que vocês façam discípulos. E aí, eu vou remeter aqui uma coisa que a igreja, ela não pode se perder. Ir é a jornada da vida. Enquanto eu vou indo, eu me caso. Enquanto eu vou indo, eu tenho filhos. Enquanto eu vou indo, eu vou à igreja. Enquanto eu vou indo, eu gasto, eu compro, eu vendo. Mas que nada nesse indo possa me atrapalhar da última ordem e da comissão que Jesus Cristo deu aos discípulos. Ide, portanto. Esse portanto é uma razão. Enquanto vocês estão indo, a razão da vida de vocês, a razão da caminhada de vocês, a razão da jornada de vocês, que sejam o meu reino, que seja a minha vontade. Enquanto vocês estão indo, e vocês podem sim desfrutar de uma viagem, mas lembrem-se do meu reino. Enquanto vocês estiverem indo, vocês podem sim desfrutar do casamento, mas lembrem-se do meu reino. Lembrem da razão da minha morte na cruz. Lembrem-se que enquanto vocês vão indo para a escola e estudando, lembrem-se que a razão principal é o meu reino. E o meu reino é fazer discípulos. Essa é a grande missão da igreja. Eu repito isso aqui frequentemente, que a grande obra de Cristo na cruz do Calvário foi salvar todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Salvar aqueles que, alcançados pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se vanglorie, na jornada da sua vida, na razão principal, que é a salvação das almas. Enquanto nós estivermos indo, que na nossa agenda tenha o reino de Deus. Que na nossa agenda, e eu quero que vocês mantenham aberta, o ID é a jornada, o ID é a caminhada, o ID é mais um ano de vida, o ID é o jantar, o ID é o viajar, o ID é o estudar, o ID é o trabalhar. Então o vendedor anuncia a vendedor o reino de Deus. Dona de casa anuncia a donas de casa o reino de Deus. Estudantes anunciam a estudantes o reino de Deus. Soldados no exército anunciam aos soldados o reino de Deus. Aquelas pessoas que trabalham com música anunciam aos músicos o reino de Deus. Aquele que está na vizinhança e do seu bairro anunciam, enquanto ele vive, a razão, o portanto, a importância, a agenda é fazer discípulos. E fazer discípulos significa apresentar Cristo a toda criatura. Fazer discípulos é apresentar a Escritura a todas as pessoas. Eu faço discípulos na minha casa, meu filho é meu discípulo, a minha filha é a minha discípula, a minha esposa é a minha discípula. Mas não apenas na minha família eu faço discípulos. Você e eu fazemos discípulos com o nosso testemunho. Você e eu fazemos discípulos com o nosso proceder, com a nossa vida. Nós fazemos discípulos com o nosso comportamento, não como régua moral, porque a salvação não está baseada em obras. Não como isso pode ou isso não pode. Não, porque a obra da graça nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Efésios 2 vai dizer que todos que são alcançados pela graça são salvos. Não mediante a obras, mas mediante a fé, pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de vós. A razão
do ID. A razão é resgatar vidas do inferno. A razão de ser da igreja não é vir aqui domingo após domingo, receber uma palavra e abastecer as nossas pilhas, recarregar as nossas baterias. Não, não. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é amenizar a culpa quando entrega uma oferta ou uma cesta básica. Não, esse não é o papel da igreja. Não, o papel da igreja não é que você possa... Oh glória, aleluia, glória a Deus. Fazer discípulos. Onde nós fazemos discípulos? Aqui no versículo 19 vai dizer: em todas as nações. Eu gosto do texto de Atos capítulo 1 versículo 8. Eu não sei se vocês conhecem o texto, não precisa vocês abrirem, mas o texto lá em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o meu Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, antes de alcançarmos Moçambique, nós precisamos alcançar a nossa casa. Posso ouvir um amém? Antes, porque a minha Bíblia diz, em Jerusalém, os discípulos estavam em Jerusalém. Vocês precisam ser testemunhas de Cristo na tua rua. Esses dias eu vi uma charge que era assim: os vizinhos da rua fizeram uma grande festa, como se chamassem um culto de ação de graças, porque um dos vizinhos saiu da rua. Misericórdia, irmão. Tomara que ele não tenha sido crente. Porque às vezes falta testemunho de vida na nossa rua, falta testemunho de vida no nosso prédio, falta testemunho de vida na nossa família. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: para ser crente como fulano, eu prefiro não ser. Quem já ouviu essa frase aqui? Sabe o que é isso? Falta de testemunho de vida. Sabe o que é isso? Vida dupla. Sabe o que é isso? Não se converteu. Sabe o que é isso? Está emprestando a língua para Satanás. Sabe o que é isso? Está deixando o seu corpo como escárnio, como pedra de tropeço, como vergonha, como escândalo. Então, o id é a jornada. O id é o indo. O portanto é o motivo. O motivo, irmão, não tem motivo mais forte na nossa vida do que ir para os céus. Posso ouvir um amém? Irmão, não tem motivo mais forte na nossa vida do que irmos aos céus. Não apenas irmos, mas também levarmos conosco todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Irmão, se alguém cruzou o teu caminho, é um propósito de Deus para que você anuncie a ele, anuncie a ela, que algo maior, que algo superior a casamento, a carro, a trabalho, a profissão, a dinheiro, a projetos, a algo superior a tudo isso, que é o reino de Deus. O portanto é a boa notícia. E qual é a boa notícia? A palavra evangelho significa boas novas. Como é que eu tenho boas notícias? Eu tenho boas notícias quando as coisas estão ruins. Alguém chega para você e fala: eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que o médico chega e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que o chefe do trabalho diz para você: eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que a tua esposa chega à noite e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que os teus amigos chegam para você e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Alguém que tem um processo judicial, o advogado liga e diz: eu tenho uma boa notícia para você. Imagina que alguém te diz: eu tenho uma boa notícia. E normalmente a boa notícia, ela vem quando algo está sem solução. Ela vem quando algo está fora do lugar. Ou quando aquilo que nós deveríamos estar vivendo, não estamos vivendo. E o evangelho é a boa notícia por causa de Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. O evangelho é uma boa notícia
porque ele tira o homem do inferno e leva ele para o céu. O evangelho é uma boa notícia. Irmãos, eu quero que vocês me entendam e coloquem carinho e amor nas minhas palavras. O evangelho não tem a ver com mais dinheiro na conta. Preciso dizer isso para vocês, sabe por quê? Porque no último dia, quando nós formos nos apresentar ao Senhor, eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, eu preguei a tua palavra, eu preguei o teu evangelho. Eu não quero que você chegue lá na porta dos céus com o carro do ano, com casa maravilhosa, com viagens, e não que isso seja algum problema, mas sem o teu coração rendido ao Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o evangelho é uma boa notícia para aqueles que estavam e estão condenados ao inferno. Então quando Jesus diz aos discípulos: enquanto vocês vão, tem uma razão, tem um motivo, portanto, façam discípulos, apresentem o meu reino, preguem a minha palavra, e a minha palavra não é carro do ano, preguem a minha palavra não é a unção do salário dobrado, não, preguem a minha palavra do pecado, do juízo, da justiça, do arrependimento, da salvação, dos céus, do inferno, preguem a minha palavra, façam discípulos. E o que é discípulo? É aluno de um mestre. O discípulo é um aluno de um mestre, um aluno obediente, um aluno fiel, um aluno que está disposto a aquilo que está em Tiago, não apenas ser ouvintes, mas praticantes de um evangelho. Então Jesus diz: façam discípulos em todos os lugares que vocês forem, em todas as nações, na tua vizinhança, no teu trabalho, no teu bairro, na tua escola. Faça discípulos em meu nome, preguem para ele o meu reino, pregue para ele os dois fundamentos, a casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. Preguem para eles, para que eu morri, preguem para eles. Digam para eles, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Anunciem para eles a minha palavra, anunciem para eles o meu reino, e se eles rejeitarem, eles vão para o inferno. Mas anunciem para eles o meu reino em todas as nações, em todas as cidades, em todos os estados, em todo o bairro, em todas as ruas. Anunciem para eles o meu reino, mas não apenas anunciem, não apenas preguem, não apenas vivam, batize-os também. Batize-os. Irmãos, um dos sinais de que alguém é um discípulo de Cristo, e não estou dizendo que a pessoa está salva porque se batizou. Eu não estou dizendo que alguém é salvo porque se batizou, mas eu posso dizer que alguém não é salvo quando não quer se batizar. Eu não estou dizendo que alguém que se batiza é salvo, mas eu estou dizendo que o não salvo não quer se batizar. E então Jesus sabe a trajetória e o caminho. Na jornada, no caminho, a razão é o reino de Deus. Portanto, o evangelho, a boa notícia, estavam condenados ao inferno, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então anunciem para eles, façam discípulos, digam que eu sou o mestre e que eles precisam ser os meus alunos. Digam a eles para me ouvirem, mas também para praticarem a palavra. Mas além disso, depois que vocês anunciarem, e era comum que as pessoas que tinham contato com a palavra, duas coisas aconteciam. A primeira coisa, ou elas rejeitavam a palavra. A segunda coisa, elas aceitavam a palavra. Fala comigo, rejeitar a palavra. Fala a segunda coisa, aceitar a palavra. Só que aqueles que aceitavam a palavra, imediatamente se batizavam. O que nós vemos na nossa cultura moderna? A pessoa se converte, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, e ela não desce as águas do batismo. Ela não participa da Santa Ceia.
Ela não se arrepende dos seus pecados. Ela vive uma vida dupla. Ela fornica, ela engana, ela trapassa. Esses dias eu estava no verde com a minha esposa. Eu nunca vou, irmão. Nunca vou. Mas minha esposa disse: amor, vamos no verde comigo? Eu falei: vamos. E ela falou assim: vamos comprar cebola. Não foi, meu amor? Minha esposa tem um problema. Quando ela fala: vou comprar cebola, ela traz cebola, coentro, tomate, alho. Não sei se é só a minha esposa. E o carrinho estava cheio, irmão. Mas ela disse: vamos lá comprar cebola, amor. Está faltando cebola. E eu olhei para o carrinho e eu disse: cebola, laranja, maçã, alho, tomate, pimentão, cebola. E tinha um caixa, irmão. Não sei se aconteceu com a minha esposa ou com a de vocês também acontece. E tinha um caixa, um único caixa. E a fila estava enorme, enorme. E eu estava na fila. Abriu outro caixa. O que aconteceu? As pessoas correram daquela fila, lá de trás, para ser o primeiro no caixa. Eu não consegui me conter, irmãos. Eu tentei, eu confesso para vocês que eu não consegui me conter. Eu disse: aqui uma fila. Abri um outro caixa. Quem está na fila vai para o caixa. A senhora chegou agora. 3, 4, 5 senhoras. E estão lá na frente. Com todo respeito às senhoras, não pode falar mal de político. Com todo respeito. Porque um político rouba porque ele tem oportunidade. Mas quem não tem oportunidade fura a fila. Quem não tem oportunidade dá R$50 ao guarda. E eu discussando isso lá no verde, irmão. Quem tem oportunidade faz pirataria. Me perdoe. E minha esposa: amor, calma, amor. Mas eu não estou mentindo, irmãos. Essa semana de novo o caminhão virou e pessoas de bem saquearam o caminhão. Como assim? Pessoas de bem saquearam o caminhão. Irmãos, a Bíblia diz em Malaquias 3, versículo 20, que há diferença do que serve para o que não serve. Que tem diferença de quem é bode e de quem é ovelha. Que tem diferença de quem é joio e de quem é trigo. Irmãos, nós não estamos brincando de ser evangélico, de ser crente, de sermos igreja. Nós não estamos brincando da palavra. A palavra do Senhor diz: enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto vocês estiverem trabalhando, portanto, lembrem-se, portanto é o motivo, a morte de Cristo. Portanto, lembrem-se, a justificação mediante o sangue. Portanto, lembrem-se a regeneração. Portanto, lembrem-se a obra da santificação. Portanto, lembrem-se, um dia estaremos com Ele na eternidade. Lembrem-se disso. Mas além de lembrar, façam discípulos. Apresentem para Ele. Mateus 5, 37. Sim, sim. E não, não. E o que fugir disso é de procedência do maligno. É bem verdade. É bem verdade a frase de Salomão: não sejam demasiadamente justos, porque senão condenarias a ti mesmo. Então deixa eu contar para vocês e abrir o meu coração. Eu também erro, eu também falho, eu também tropeço, eu também prego e muitas vezes não estou conseguindo viver aquilo que eu prego, mas eu me ajoelho e eu choro e digo: Senhor, me ajuda. Irmãos, eu não estou pregando aqui uma hipocrisia em que vocês serão os santarrões e que vocês nunca vão errar. Não, 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 não. Eu estou dizendo para vocês que quando nós nos arrependemos, o Senhor perdoa as nossas falhas. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando nós estamos desanimados, Ele nos renova. E que a palavra de Deus traz vida. E que a palavra de Deus traz cura. E que a palavra de Deus liberta. E que a palavra de Deus transforma. E a unção ensina todas as coisas. Amém? Então façam discípulos. Olhe para o teu irmão e diga assim para ele: faça discípulo. E deixa eu dizer uma coisa para você: o jeito que você vive faz discípulos, ou discípulos para a glória de Deus, ou discípulos para as obras das trevas. Porque eu digo sempre ao meu filho: ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Então faça discípulos na tua casa. Me lembrei da história
da casa dos crentes, em que o telefone tocava. Naquela época ainda tinha telefone fixo, algumas casas ainda tem. Aí a filha da irmã, não sei se ela era da comissão, eu não sei se ela era do círculo de oração, o telefone tocou e a filhinha atendeu e disse: mãe, é para dizer que a senhora está ou para dizer que a senhora saiu? Ela já tinha atendido o telefone e era o pastor do outro lado. Porque nós fazemos discípulos. Nós não convencemos com o que falamos, nós convencemos com o que fazemos. As pessoas não estão mais ouvindo o que as pessoas falam, elas estão olhando o que elas estão fazendo. Então seja testemunha, porque para ser discipulador, você primeiro precisa ser discípulo. Amém? Amém? Mas não é no teu nome, não é na tua força, não é na tua capacidade, não é no teu muito falar. Tem gente que fala assim: eu já falei tanto para fulano e ele não quer saber de Cristo. Não, irmão, a palavra do Senhor em Zacarias, no capítulo 4, diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Irmão, é no joelho, irmão, é na oração, irmão, é nas vigílias. Aliás, por falar em vigília, próxima sexta-feira, 23 horas da noite, encontro de crente aqui na igreja. Próxima sexta-feira, 23 horas da noite, encontro de crente. Encontro de quê? Então, vigília, encontro de crente, irmão. Porque quando eu não era crente, eu me encontrava em outros lugares. Eu fazia outras coisas, e também era nas noites, e também era nas madrugadas. Então na sexta-feira a gente vai ter vigília aqui. No sábado a gente vai ter o nosso culto de jovens. E vai ser uma grande bênção do Senhor. Então, não é na minha força, não é na tua força. Mas pastor, o meu marido, irmão, não é na tua força. Mas é a minha esposa, não é na tua força. Olha o que está no versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É na autoridade do nome de Cristo, é no poder do nome de Cristo, é na força do nome de Cristo, é no joelho, é nas orações, são nos jejuns, são nas súplicas, é na busca de agradar o Senhor, que a gente vai viver um tempo novo do Senhor na nossa vida. Deixa eu voltar aqui correndo. Então nós já sabemos que é indo, nós já sabemos a razão, nós já sabemos a abrangência para toda criatura, nós já sabemos a duração. Irmão, qual a duração do discipulado? Já pararam para se perguntar isso? Qual a duração do discipulado? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Em tese, alguém evangelizou você? Em tese, vamos construir aqui um cenário. Ou na rua, ou na igreja, ou no rádio, ou na TV, ou na internet. Alguém foi um instrumento de Deus e anunciou o evangelho para você. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus se derramou sobre a tua vida. E como ela se derramou sobre a tua vida, caiu sobre você e sobre mim o peso do pecado. E o peso do pecado faz todo homem se quebrar e clamar, como aquele carcereiro disse para Paulo e Silas, antes de querer tirar a própria vida. Paulo disse: não faça isso. E ele disse: o que eu faço? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pode começar o prelúdio, irmão, por favor, baixinho. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Então alguém foi usado por Deus e anunciou o evangelho para você. Alguém foi usado por Deus e pregou o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa de festa para convencer jovem. É só pregar a palavra. Posso ouvir um amém? Não precisa de movimento da carne para convencer as pessoas. É só pregar a palavra. O método não é meu, o método não é seu. Não precisa pintar a igreja de preto. É
só pregar a palavra. Não precisa de sensações e emocionalismo. É só pregar a palavra. Porque se a palavra de Deus for pregada, a palavra de Deus for pregada, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o método, enquanto vocês estão indo, preguem o Evangelho. O método, enquanto vocês estão vivendo, anuncie a minha palavra. E o método, orem, porque a autoridade toda é minha, diz o Senhor Jesus Cristo. Ensinem aquilo que vocês aprenderam. Olha o versículo 20. Ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Jesus Cristo estava começando uma grande obra, quando ele chega para os discípulos e diz: eu quero que vocês, enquanto vocês andam, eu quero que vocês anunciem a minha palavra. Indo. A razão é que todo homem é pecador, e destituídos estão da glória de Deus. Em todo aquele que for. Aí eu gosto de Romanos capítulo 10, porque Romanos capítulo 10 vai fazer com que eu e você entenda. O versículo 9 de Romanos 10 diz assim: se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se com o coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: são formosos os pés daqueles que anunciam a boa nova. Eu tenho uma novidade boa para você. Nós vamos morar no céu. Eu tenho uma boa notícia para você. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus te libertou do teu passado. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele quer te usar enquanto você vai indo, anunciando e fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu quero convocar vocês. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não foi batizado, não saia dessas portas sem dizer assim a mim: pastor Marcelo, eu quero me batizar. Se há alguém aqui hoje, essa noite, não saia por essas portas se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Você vai vir no final do culto e dizer assim para mim: pastor, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero me render a Ele. Eu quero servir a Ele. Eu quero morar no céu. Você não vai sair daqui essa noite sem ser um discípulo de Cristo, porque nós vamos anunciar a toda criatura. Hoje o pastor João falou assim: você já pediu uma nação ao Senhor? E eu fiquei constrangido ali na minha cadeira, porque o que eu estou pedindo ao Senhor é um bairro. Senhor, me dá a Barra de Jangada. Que fé pequena essa minha. Eu tenho dito todos os dias as minhas orações: Senhor, me dá a Barra de Jangada rendida ao Senhor. Mas eu não quero só a Barra de Jangada, Senhor. Eu quero mais. Eu quero anunciar a toda criatura. Eu quero fazer discípulos. Eu quero batizar em teu nome. Ensinar a guardar os teus mandamentos todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós vivemos ainda num país em que pregar o evangelho não vai preso. Ainda não é processado. Ainda
ainda não é morto por pregar o Evangelho. Mas no Oriente Médio, se você pregar o Evangelho, você morre. Em alguns países da Europa, se você pregar o Evangelho, você vai preso. Eu não sei se vocês sabem, nós temos um privilégio de anunciar a Cristo a toda criatura. A toda criatura. Aguardar. E tem um conforto. Tem uma palavra de conforto. Eu já estou encerrando. Aqui no versículo 20, o Senhor termina dando uma palavra de conforto. Que muitos dos nossos irmãos que morreram no martírio foram confortados por essa palavra. Eis que estou convosco. Quando vier as perseguições, eis que estou convosco. Quando vierem as leis proibindo de pregar o Evangelho, eis que estou convosco. Quando vocês forem colocados em tribunais e nas prisões, eis que estou convosco. Quando vocês estiverem fracos, quando vocês apanharem por amor ao meu nome, eis que estou convosco. Irmãos, aí no teu lugar, eu estou constrangido essa noite, porque o Espírito Santo de Deus me constrange. Eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você feche os olhos e baixe a tua cabeça. 3 perguntas. Você está fazendo discípulos? A primeira pergunta é se você está fazendo discípulos, porque foi para isso que você nasceu. A segunda pergunta que eu quero te fazer: você está sendo discípulo? Você está sendo um discípulo que obedece, que ama, que serve, que anuncia, que prega, que evangeliza? Mas eu não sei pregar. É com a tua vida, é com o teu comportamento. A terceira pergunta: você está ensinando a guardar o que você aprendeu? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Aleluias. Domingo após domingo, você vem para a igreja, se enche da palavra. E o que é que mudou no teu casamento? Domingo após domingo, você vem para a igreja, se enche da palavra. O que mudou na criação dos teus filhos? Domingo após domingo, você se enche da palavra. E como você enfrenta o pecado? Domingo após domingo, você se enche da palavra. E como você administra o teu tempo? Domingo após domingo, você se enche da palavra. E como você lida com o dinheiro? Domingo após domingo. Como andam os teus relacionamentos? Domingo após domingo. Ide, portanto, fazei discípulos em todos os lugares, batizem em meu nome, ensinem a guardar as coisas que eu tenho ensinado, porque eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Enquanto trabalham, preguem. Enquanto estudam, preguem. Enquanto cuida da casa, pregue para os seus filhos. Na tua rua, anuncie o Evangelho. Enquanto viaja, pregue. Façam discípulos. Batizem em meu nome. Em todos os lugares. Em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Em todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Com os teus olhos fechados, curve a tua cabeça e adore o Rei. Adore o Rei.
Nós viemos aqui para adorar o Rei. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.
Graças a Deus. Convido os irmãos, aqueles que puderem, para ficar de pé, em nome de Jesus. Graças a Deus, nós vamos sair daqui transformados, cheio da graça e do poder de Deus e com a resposta, né? Faça assim para receber a bênção dos apóstolos. E lembrando os irmãos, terça-feira tem o que aqui, irmãos? Eu vi pouco. Terça-feira tem o que, irmãos? Então todos vocês estão convidados para estar aqui no círculo de oração. Não que este culto não seja importante, mas a base do cristão é a oração, irmãos. Então não perca o culto de oração. Vença o cansaço, vença a tristeza, o desânimo. Corre para cá, porque Jesus está aqui de braços abertos para te abraçar e todas as terça-feiras renovar as tuas forças. Amém? Então eu quero ver essa igreja florida da mesma forma que está aqui hoje, terça-feira. Vamos estar aqui clamando pela família, pelos nossos negócios, para que o Senhor venha responder às nossas orações. Amém? Estenda as mãos. Que a graça e a paz e o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vós agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.